Ele tinha tudo: dinheiro, status, uma empresa sólida, mas tinha uma insegurança que não deixava ele dormir. Ele começou a se perguntar se a mulher que dizia amá-lo realmente o amava por quem ele era, ou pelo que ele tinha. Então ele tomou uma decisão absurda. Fingiu estar ficando cego para testar o amor dela. O que ele descobriu depois não só mudou o relacionamento deles, mudou quem ele era. Agora me conta uma coisa, antes da gente continuar. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Porque o que você vai ouvir agora pode mexer com algo aí dentro. Essa história vai te emocionar profundamente. Então venha comigo. O nome dele era Henrique, empresário bem-sucedido, conhecido na cidade por fechar contratos milionários com facilidade. Mas quando o assunto era amor, ele travava. Henrique já tinha sido traído 2 vezes. Nas 2 ocasiões, descobriu que o interesse não era nele, era no que ele podia oferecer. Viagens, carros, conforto. Então, quando conheceu Laura, ele prometeu a si mesmo que não erraria de novo. Ela era simples. Trabalhava como professora. Tinha um jeito leve de falar e parecia diferente. Mas o medo não ia embora. Um jantar com amigos foi o começo de tudo. Um deles brincou. Da mulher bonita assim. Você acha mesmo que é só amor? Henrique riu na hora, mas aquela frase entrou como espinho. Naquela noite ele ficou olhando para Laura dormindo, pensando: se eu perdesse tudo, ela ficaria? A pergunta virou obsessão. E obsessão vira decisão impulsiva. Ele começou pequeno. Disse que estava com dificuldades para enxergar à noite. Depois falou de consultas. Exams, laudos. Até que um dia chegou em casa mais quieto do que o normal. Sentou no sofá e chamou Laura. Amor, os médicos disseram que pode ser algo sério. Ela congelou. Como assim sério? Henrique respirou fundo. Existe a chance de eu perder a visão. O silêncio que se formou ali era pesado. Mas o que aconteceu em seguida, ele jamais esperaria. Laura não gritou, não se afastou. Ela se aproximou. Ajoelhou na frente dele. Segurou o rosto dele com delicadeza. Eu estou aqui. Simples assim. Mas Henrique ainda não estava satisfeito. Porque ele queria prova. E na próxima parte, ele vai levar essa mentira longe demais. Nos dias seguintes, Henrique começou a agir diferente. Passou a usar óculos escuros dentro de casa. Diminuía a luz dos ambientes. Fingia apertar os olhos como se estivesse tentando focar. Laura percebeu. Tá piorando? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Um pouco. Ela se aproximou mais. Não havia desconfiança no olhar dela. Havia medo e cuidado. Henrique decidiu intensificar o plano. Disse que os médicos recomendaram repouso. Falou que talvez tivesse que se afastar da empresa por um tempo. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Ele deixou a frase no ar, esperando ver se ela demonstraria preocupação financeira. Mas Laura só segurou a mão dele. A gente resolve. Não precisa enfrentar isso sozinho. No dia seguinte, ela começou a acordar mais cedo. Preparava o café. Organizava a casa. Deixava tudo mais acessível para ele. Ele observava cada gesto, fingindo não ver. E isso começou a incomodá-lo. Uma noite, Henrique ouviu Laura falando ao telefone na cozinha. Ele ficou parado no corredor. Se for preciso, eu pego mais aulas. Sim, eu consigo dar conta. A voz dela estava cansada, mas decidida. Ele vai precisar de apoio, e eu não vou deixar ele cair. Henrique sentiu algo apertar no peito. Ela estava se preparando para uma vida difícil, sem reclamar, sem hesitar, enquanto ele estava fingindo. Naquela madrugada, ele não conseguiu dormir. Laura estava ao lado dele, respirando leve. Ele virou o rosto na direção dela. Pensou em contar a verdade, mas o medo falou mais alto. E se ela estiver só representando? A dúvida ainda não tinha morrido, mas agora havia algo novo dentro dele. Culpa. E na próxima parte, ele vai decidir fazer um teste ainda mais cruel. E talvez seja aí que tudo comece a sair do controle. A culpa já começava a incomodar, mas a insegurança ainda falava mais alto. Henrique decidiu que precisava de uma prova definitiva. Chamou Laura para conversar na sala. A voz dele estava baixa. Os médicos falaram sobre uma cirurgia, mas é cara e não há garantia. Ele fez uma pausa longa.
Observou cada microexpressão no rosto dela. Talvez eu tenha que vender parte da empresa. O silêncio que veio depois parecia infinito. Laura piscou devagar. Não perguntou quanto custava. Não perguntou o que aconteceria com o padrão de vida deles. Ela só perguntou: "É arriscada?" Henrique hesitou. "Pode não dar certo. Posso perder a visão de vez." Ela respirou fundo. Se aproximou. Então a gente faz." Ele franziu a testa. Faz? Se existe uma chance, a gente tenta." A palavra agente ecoou dentro dele. Não era você, era a gente. Henrique sentiu o estômago apertar. Mas ainda havia uma última dúvida corroendo. E se ela estivesse pensando no futuro financeiro depois da cirurgia? Ele precisava provocar mais. No dia seguinte, ele fingiu receber uma ligação importante. Colocou no viva voz, mas era tudo encenação. "Sim, eu entendo. Se eu me afastar, posso perder os contratos." Ele desligou e suspirou pesado. "Talvez eu não consiga manter tudo como está. Talvez a gente precise mudar de apartamento." Ele observou. Esperou. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sentou ao lado dele. "Henrique, olha para mim." Ele fingiu procurar o rosto dela. Eu não estou com você por causa do apartamento." A voz dela estava firme. "Eu escolhi você, não a empresa. Aquilo deveria ter encerrado tudo." Mas a verdade ainda estava escondida. E sem perceber, Henrique já estava destruindo algo muito maior que um teste. Na próxima parte, uma descoberta vai mudar completamente a perspectiva dele. Henrique já não estava mais confortável com a própria mentira. A cada gesto de Laura, algo dentro dele quebrava um pouco, mas ele ainda não tinha coragem de contar. Numa sexta-feira à noite, ele disse que precisava ir ao médico para novos exames. Laura insistiu em ir junto. No caminho, ela segurava a mão dele com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. E aquilo doía, porque ele estava ali, enxergando tudo. Na clínica, enquanto esperavam, Laura se afastou para atender uma ligação. Henrique ficou sentado, fingindo estar desorientado, mas estava atento. "Mãe, eu sei que vai ser difícil." A voz dela estava baixa, trêmula. "Eu tenho medo, sim, mas eu amo ele." Henrique sentiu o peito apertar. "Se ele perder a visão, eu vou estar do lado dele, mesmo que ele nunca mais trabalhe como antes." Silêncio. Depois ela completou: "Eu só quero que ele confie em mim." Aquilo foi como um soco. Confiança era exatamente o que ele não estava oferecendo. Na volta para casa, Henrique ficou em silêncio. Laura percebeu. "Tá com dor?" Ele quase respondeu que sim. Mas a dor não era física, era consciência. Ele começou a lembrar das noites em que ela chorou escondido, das ligações que fez para pegar mais trabalho, das mudanças que começou a fazer na rotina. Ela já estava vivendo a dor de algo que nunca existiu, e ele era o responsável. Naquela mesma noite, enquanto ele fingia dormir, Laura passou a mão no rosto dele. Com cuidado, como se estivesse memorizando cada traço. "Eu vou ficar, mesmo se você me afastar." Ela sussurrou. Henrique sentiu os olhos arderem, mas ainda havia algo que ele não sabia. Laura tinha percebido pequenos sinais, reflexos, movimentos involuntários, reações que alguém sem visão não teria. Ela desconfiava, mas escolheu amar mesmo assim. E na próxima parte, a verdade vai finalmente vir à tona. E o que vai ser chocante não é a mentira. É a resposta dela. Henrique não aguentava mais. A mentira já não era um teste. Era um peso. Naquela noite, ele chamou Laura para conversar. Sentaram no sofá em silêncio. Ele tirou os óculos escuros devagar. Olhou diretamente para ela. "Eu preciso te contar uma coisa, e você pode me odiar depois disso." Ela ficou parada, esperando. "Eu não estou ficando cego." O silêncio foi imediato, tenso. Ela não piscou. "Como assim?" A voz dela não era de raiva, era de decepção. Henrique começou a explicar. Falou das traições do passado, do medo de ser amado pelo dinheiro, da insegurança que nunca foi embora. "Eu queria ter certeza que você ficaria." Laura respirou fundo, os olhos marejados. "Você queria certeza?" Ela segurou as próprias mãos para não tremer. "Eu fiquei noites com medo de te perder. Fiz planos para cuidar de você. Me preparei para mudar de vida." A voz dela falhou.
E você estava enxergando o tempo todo. Henrique abaixou a cabeça. Mas então ela disse algo que ele não esperava. Eu sabia. Ele levantou os olhos. Confuso. Eu percebi pequenos detalhes. Ela continuou com calma. Você desviava de objetos, reagia à luz. Olhava quando eu entrava no cômodo. Ela já sabia. Desde o começo. Mas escolheu não confrontar. Sim. Eu achei que você estava com medo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu estava esperando você confiar em mim, sem precisar me testar. Aquilo foi o verdadeiro choque. Ela não estava sendo enganada. Ela estava esperando maturidade. Laura levantou devagar. Amor não é prova. Ela olhou nos olhos dele. Amor é escolha diária, é confiança. Ela caminhou até a porta. Henrique sentiu o desespero bater. Você vai embora? Ela fez uma pausa. Eu preciso ir, não porque você fingiu ser cego, mas porque você escolheu desconfiar de mim. A porta se fechou, e o silêncio da casa foi ensurdecedor. Pela primeira vez, a escuridão era real. Não nos olhos, mas dentro dele. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Henrique. A casa estava organizada, silenciosa, fria, mas nada ali parecia confortável. Ele andava pelos cômodos lembrando de cada detalhe, da forma como ela deixava a xícara na pia, do jeito que ajeitava a cortina, do som da risada dela ecoando na sala. Ele percebeu uma coisa dolorosa. Ele nunca teve medo de ficar cego. Ele sempre teve medo de ser abandonado. E por medo, quase perdeu quem escolheu ficar. Henrique decidiu que, se queria algo diferente, precisava agir diferente. Não mandou mensagem longa. Não tentou justificar de novo. Ele apareceu na escola onde Laura trabalhava. Esperou do lado de fora em silêncio. Quando ela saiu, viu ele ali, sem óculos escuros, sem postura defensiva, só vulnerável. Eu não vim pedir que você esqueça, ele disse. Eu vim assumir que eu errei. Ela ficou em silêncio. Sentaram num banco da praça em frente à escola. Henrique respirou fundo. Eu transformei meu medo em desconfiança, e isso não é amor. Ele não tentou se defender. Eu preciso aprender a confiar, antes de pedir que alguém fique. Laura escutava com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, ela falou baixo. Eu não fui embora porque deixei de amar. Ele sentiu o coração acelerar. Eu fui embora porque precisava que você entendesse o valor da confiança. Havia dor na voz dela, mas também havia sentimento. Você ainda me ama? Ele perguntou. Ela demorou alguns segundos. Amo. A resposta foi simples, mas profunda. Só que amar não basta. Precisa maturidade. Henrique assentiu. Então me dá a chance de crescer, não para te provar nada, mas para ser alguém melhor. Ela olhou para ele. Não era mais o homem inseguro tentando testar. Era alguém aprendendo. E, às vezes, amor também é isso. Dar uma segunda chance para quem reconhece o erro. Laura segurou a mão dele. Não como antes, mas com esperança. A gente vai devagar. Henrique sorriu emocionado. E sem testes. Ela respondeu com um leve sorriso. Sem medo. E naquele momento, ele entendeu algo que nenhuma mentira poderia ensinar. Confiança não se exige, se constrói. Relacionamentos não acabam por falta de amor. Acabam por falta de confiança. Mas quando existe arrependimento verdadeiro e disposição para crescer, recomeços são possíveis. E às vezes, a maior prova de amor não é testar, é escolher confiar.